meu nome é Eva Sanches, eu sou artesã há aproximadamente 30 anos. E nesse tempo que eu trabalho com artesanato, eu sempre me identifiquei com a pintura. É a minha especialidade. E durante esses anos, eu sempre dei aula. E minhas alunas sempre me disseram que era difícil aprender a pintar. A pintura era complicada, porque no momento que eu estava pintando parecia fácil, mas quando elas iam fazer, era difícil, não conseguiam fazer. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar esses vídeos. Esse aqui vai ser o primeiro de uma série que eu pretendo colocar no YouTube, onde eu quero dar as dicas principais, que é vamos dizer assim, o pulo do gato para você começar a pintar e conseguir sem dificuldade. Por exemplo, o primeiro passo que nós temos que ter quando nós começamos a pintar é treino. É preciso muito treino. Não é da primeira vez que vai sair uma pintura perfeita, mas com o tempo, com o exercício, você vai perceber que vai melhorando. Eu sempre costumo dizer que é como escrever. A criança, quando começa a aprender a escrever, ela faz aquela letra feia, aquele garrancho, não sai bonito. Mas depois, com o tempo, vários exercícios, aí a letra vai ficando bonita. É também como tocar piano. O pianista, ele não começa já tocando uma sinfonia. Ele começa aquele treino, vai treinando, porque tem uma coisa, você tem que fazer a tua mão obedecer o que o teu cérebro manda. É mais ou menos o mesmo princípio. E a pintura também. E isso o treino é em primeiro lugar. Em segundo lugar, para você conseguir uma pintura bonita, que seja do seu agrado, é o uso correto de pincéis. Hoje a indústria de pincéis tem uma infinidade de pincéis ótimos, mas você tem que se identificar com aquele que é melhor para você. E eu vou dar algumas dicas de referência de pincel, de número de pincel, que vai te facilitar e você vai perceber, porque hoje a indústria tem pincéis aparados, pincéis próprios para facilitar o trabalho do aluno. E em terceiro lugar, o que é necessário é que eu chamo do pulo do gato, que é o principal que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que é como pegar a tinta que está, você nunca vai colocar o pincel de uma vez na tinta. Tem um jeitinho certo de pegar a tinta, de como colocar a tinta no trabalho que você está fazendo e como espalhar a tinta. Você pegando essas três metas, você conseguindo fazer, aí você vai pintar uma infinidade de coisas. Você vai poder pintar na madeira, você vai poder pintar na cerâmica, no vidro, no tecido. Por exemplo, pintura em tecido, você pode pintar panos de prato, por exemplo, como esses daqui. Você pode pintar caminhos de mesa e fazer até mesmo painéis, como esse que está aqui no meu fundo. Ele é um tecido que foi pintado através com a simples técnica que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar aqui o princípio básico. Agora eu vou passar para vocês a lista de materiais básicos para se fazer uma pintura em tecido. Eu vou começar pela pintura em tecido. O que você precisa? De uma madeira, um MDF, um Eucatex, uma superfície plana, limpa, para colocar o tecido que você vai querer pintar em cima. Você vai precisar da cola permanente. A cola permanente para que é? Para poder aderir o tecido. Depois eu vou mais para frente te explicar como. Você vai precisar de tintas. A tintas, eu vou citar algumas aqui, mas não seria especificamente a que você vai usar. Você pode usar a do seu gosto, a que você achar melhor. Por exemplo, eu recomendo para fazer o princípio da sombra, das flores, das folhas, essas daqui, que seria a siena natural, o caramelo, o verde folha, o amarelo e o verde oliva. Esse aqui é para início. Você precisa de um lápis comum e um lápis 6B, que é no caso para passar o risco no tecido.
você precisa dos pincéis. Esses daqui são os que eu mais costumo. Esse 456, número 18 ou número 20, seria para passar a cola permanente na madeira. Este daqui é o 454, número 14. Seria o 14 e o 8. O 14 para fazer os espaços maiores e o 8 seria para os espaços menores. Por que o 456? Porque ele é parado. Ele facilita muito a pintura. E o pincel 456, número 10. O 456, ele é reto. Ele seria mais específico para fazer sombras. E o 422, número 0, que seria um pincel liner de filete, bem fininho, para fazer arabescos, fazer espaços mais fininhos. Precisa de uma espátula, essas espátulas para pegar tinta, né? E um, que no caso aqui pode ser um azulejo, veja aqui, um azulejo, ou eu tenho a dica para colocar tinta, o azulejo seria para colocar tinta. Você pode utilizar um pedacinho de caixinha de leite longa-vida, que depois que você usa, você corta, ele é muito bom para você colocar tinta nele. E depois que você termina de usar, simplesmente você joga fora, você não tem que lavar. Isso aqui são um paninho para poder enxugar o pincel e água. Um potezinho para colocar água. E também, o que você precisa? Você precisa de papel manteiga para passar os riscos. Eu dou uma dica para que muita gente já sabe. Você pode encontrar no Google Imagens, vários riscos. E eu recomendo, assim, quando você for fazer o primeiro, você começa não muito cheio de detalhes, com peças pequenininhas. Começa aqui, por exemplo, esse aqui. Eu peguei esse aqui como exemplo, que vai ser uma maçã e algumas folhas, bem simples. Porque aqui você tem o teu princípio. E depois, quando você for treinando, você vai pegando riscos mais elaborados, com mais detalhes. Bom, então nós vamos começar aqui usando a cola permanente. A cola permanente, até já passei aqui um espaço, você pega um pouquinho, não precisa nem colocar no azulejo, não. Você pega um pouquinho com um pincel, o 456, número 18 ou 20, ou pode ser também um pincel de pelos, porque a cola não tem muita, e passar na madeira que você, o Eucatex, o MDF, um compensado, uma madeira que desde que ela esteja bem lisinha, de qualquer defeito que tenha na madeira pode aparecer na tinta na hora que você... Então você passa em toda a superfície, assim, vai vendo, não precisa ter muita regra, por isso que até digo, não precisa, pegar um pouquinho e espalhar. Espalhou na madeira, pronto. Muita gente já sabe disso, mas como eu estou ensinando como se diz, desde o princípio, eu quero dar essa dica, porque tem pessoas que não sabem, né? Aí depois, passando 5 minutos mais ou menos, você espera dar uma secadinha, 5 minutos, que eu não vou esperar agora, né? Mas passando 5 minutos, você coloca o tecido para aderir. E depois, quando você terminar o seu trabalho, ele sai fácil, sem trazer nenhum prejuízo mesmo que seja um tecido fino, o tecido sai sem nenhum vestígio de cola. Por isso que ela chama permanente. Ela chama permanente porque ela sempre vai estar dando uma aderência. Você pode, determinando esse, você pode colocar outro. Com o tempo vai perdendo a aderência e você passa uma outra mão. Mas depois de muitas pinceladas, muitas tentativas. Aqui para facilitar, eu vou usar a nossa caixinha de leite para colocar as tintas. E eu peguei um pedacinho de papel manteiga, eu peguei, passei um risco e passei aqui pro tecido, eu adiantei para o vídeo não ficar muito longo, com papel carbono. Simplesmente põe o papel carbono, coloca o risco e com um lápis comum você passa isso aí, acho que não tem nem... Passa em volta, em contorno. Assim, também é uma dica. Você não precisa colocar todos os detalhes. Por exemplo, a folha não tem aqueles veios do meio, você não precisa colocar. Você coloca só o local
aonde você pretende pintar a folha. Aí depois esses pequenos detalhes, que são as nervuras da folha, nós vamos fazer depois. Então nem é o ideal colocar. E o papel carbono, eu recomendo ou o papel amarelo ou o papel verde. Porque tem papel que solta muita tinta, você também vai ter que testar. E tem uma outra dica também para passar, para transferir o risco, que é o lápis 6B. Por que o lápis 6B? O lápis comum tem um grafite bem fraco, bem quase não aparece. E o lápis 6B não, ele tem um grafite bem acentuado. Então, você pega o risco, você riscou aqui, né? Aí você pega pelo avesso, você vem no avesso e vai passando o lápis 6B bem, com bastante, como se diz, não digo força, mas passando várias vezes no mesmo lugar, porque esse lápis 6B, ele vai servir de carbono. Porque, por exemplo, assim, se você vai pintar fraldinha, as fraldas de bebê, ou um tecido bem fino, um voal, uma coisa bem delicada, o carbono marca, o carbono mancha. Então, o lápis 6B, ele, quando você precisar de uma pintura mais delicada, ó, mas não é passar só uma vez, tem que ser várias vezes, ó. Passa várias vezes, porque aí o grafite vai ficar nesse espaço aqui. Agora eu vou mostrar como é que, aqui nesse caso eu passei com carbono, né? Mas aqui, olha, eu vou fazer essa folha, só essa folha, você vem com, aí não vem com 6B, porque o 6B tem a ponta muito grossa. Você vem com um lápis de ponta bem fininha e vai passando por cima. Ó, o grafite tá aqui, do lápis 6B, aqui em cima, olha, veja, tá bem, eu tô passando várias vezes, assim, para sair o resultado lá embaixo, né? Vamos, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Ficou um risco bem suave. Entendeu? Então são duas dicas, carbono e o lápis 6B. Também existe o carbono de grafite, que muita gente usa. É um pouco difícil de encontrar, por isso que até nem tô... Se você tiver o carbono de grafite, que é carbono de computador, é ótimo, maravilhoso, também ele não mancha. O importante é você escolher o carbono que não manche. Que tem alguns carbonos que mancham e depois fica aquela pintura, na hora que você passa a tinta, fica aquela pintura feia, suja. Então, a dica do risco é essa. Agora, como pegar tinta? Eu vou pegar, porque, o princípio também, nós temos que começar por tudo aquilo que está no fundo. Eu tenho aqui um risco de uma maçã, vai ser uma futura maçã com folhas. Então, onde eu começo a pintar primeiro? Eu vou começar a pintar por aquilo que está no fundo, aquilo que está atrás. Por quê? Porque se eu pintar, por exemplo, aqui, essa maçã, ela está atrás dessa. Então, se eu primeiro pintar a que está na frente, quando eu for pintar a que está atrás, ela vai manchar da frente. Então, eu pintando aqui atrás, não faz mal que manche essa daqui, a da frente. Porque depois eu venho com a da frente e aí eu cubro aquele defeito. Depois, no decorrer da pintura, vocês vão perceber. E, além de aquele que está atrás, o que está atrás aqui nesse risco? Primeiro, a sombra. Porque eu tenho que fazer uma sombra em volta, porque a sombra, ela dá veja aqui no pano, exemplo do pano de prato. Ela faz, aqui eu tenho no caso um abacate, né? Ela faz a pintura do abacate sobressair. Ela dá vida, como se diz, para o trabalho principal. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar colocando a tinta, pegando a tinta no potinho e colocando ou no azulejo ou aqui na nossa caixinha de leite reciclável. Pega assim com a espátula e coloca apertando. Acho que não tem dificuldade, né? Eu coloquei um pouquinho de cada tinta aqui para facilitar. A sombra. A sombra você vai usar o pincel 456 tamanho 10. Que é o pincel reto de cerdas. Por que tem que ser de cerda? Porque o tecido é necessário ter um pincel rígido para que possa penetrar na trama do tecido. Primeiro, eu vou começar com as cores mais claras. Aqui eu tenho outras cores, mas eu vou começar pelo verde folha. Eu vou colocar o pincel na tinta de qualquer jeito. E vou tirar o excesso do lado, para não ir muita quantidade de tinta na nossa
na nossa sombra. Até eu brinco com as minhas alunas, porque a gente quer uma sombra, não quer as trevas. Então vamos lá, tirei, ó. Veja, o pincel, ele não está com pelotes de tinta, ele está pintado, mas de forma assim, todo por igual. Todas as cerdas de forma uniforme. Não assim, por exemplo, se eu pegar uma quantidade grande de tinta assim, nós vamos passar aqui para o tecido uma quantidade, um excesso. Aí vai ser difícil. Então, para não acontecer isso, o que eu faço? Eu bato ele assim, bato várias vezes e veja, agora ele está pintado, mas não está com excesso de tinta. Aí eu vou no canto, junto da fruta. Mesmo que passar um pouquinho para dentro do espaço da fruta, não tem importância, que é aquele caso. Primeiro pintar o que está atrás, porque depois, quando eu pintar a fruta na frente, vai cobrir, certo? Então eu vou com ele em pé e sem apertar, bem de leve. O pincel, você tem que usar ele de leve. E indo em volta, ó. Tudo em volta. Vai indo, vai passeando, ó. Você vai indo até você sentir que ele perdeu um pouco daquele excesso, tá vendo aqui? Aqui tá bem escuro, aqui já tá mais claro. Depois que você sentir, você vai sentindo, aos poucos você vai sentindo que saiu o excesso do pincel, o excesso de tinta, você vai girando, tem que girar. Vai voltando, dando volta. Gira, gira, gira. Eu brinco com as alunas, até ficar tonta, mas tem que girar. É girando que você vai conseguir esse efeito, que é mais a tinta mais concentrada junto da fruta e o espaço aqui terminando em nada. E isso você só consegue girando, espalhando assim, ó, girando. É girar. Por exemplo, aqui forte, aqui vai ficando fraquinho, terminando em nada. Porque quando fica aqui, olha, veja bem aqui. Aqui tem uma divisão. Essa divisão é feia. Fica aquela coisa grosseira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa divisão aqui. E é girando. Não importa que vai... Na parte de dentro não tem nenhum problema. Aqui você vai girando, ó. Vai girando. Aqui onde tem bastante... Olha aqui como está bem dividido. Então, você vai girando. Que todo aquele excesso de tinta no pincel já está acabando. Aí, quanto mais você girar, você vem uma vez, vem outra, até ficar bem suave. O fim, ela tem que ficar degradê. Forte, vai ficando mais fraco, vai ficando mais... até terminar em nada. Porque se ficar muito excesso, aí fica feio. Pronto, eu joguei o verde. Agora eu vou jogar um pouquinho de amarelo. Onde eu jogo o amarelo? Na parte, não precisa lavar o pincel. É com a mesma, que uma cor vai entrando na outra, certo? Mesmo que você mude de cor, ó, novamente, coloquei a tinta o pincel na tinta e tirei o excesso aqui no lado. O que não pode é carregar ele direto. Coloquei na tinta e vou direto. Aí vai excesso. E nas partes que está mais, vamos dizer, saliente, eu jogo um pouquinho, ó. E é muito importante, ó. Quando você vem com a tinta fresca, não aperta o pincel, porque senão ele descarrega muita tinta. Você vai girando. Você viu? Aqui eu dei uma claridade. Aonde eu tenho as partes mais salientes, mas eu jogo um pouquinho do amarelo, que ele dá uma claridade nessa sombra. E misturando com o verde. E girando, ó. É girando que a gente mistura uma cor na outra. Vai girar muito. Vai girando. Aí eu quero vir com uma cor um pouquinho mais escura. Que eu vou, aqui o siena. Coloco o pincel na cor escura. Novamente, tiro. Tiro sempre, nunca esquecer isso. Porque senão vira treva. Aí fica aquela coisa... Dá pra corrigir, mas fica... Então, onde eu vou com a cor mais escura? Nos cantinhos mais escondidos da fruta, ó. Que é aqui, no meio de um... Aqui é a parte mais saliente, aqui é a parte mais escondidinha. Então, aqui eu venho, ó, um pouquinho mais escura. Ó, eu vou pegar, nem vou... Como a cor escura é bem acentuada, eu vou nem pegar lá mais. Eu vou pegar esse restinho que tá aqui. Ó, aqui, nessa junção da folha... Também, ó, eu vou colocar um pouquinho mais escuro. Essa outra junção, você percebeu? Aqui claro e na junção
das frutas, das flores, eu coloco um pouco mais escuro aqui, um pouco mais escuro aqui. Ó, eu não vou pegar novamente na tinta, eu estou pegando o restinho daqui, ó, o restinho que sobrou aqui. Aqui é uma junção, vou dar uma vou escurecer um pouquinho aqui. Que esses cantinhos é que vai dar profundidade. E a cor escura, isso aí é uma base, é uma coisa técnica mesmo da pintura. A cor clara, o claro levanta, clareia, como se diz, é o efeito de luz. E a cor escura, ela aprofunda, aonde dá aquele... Depois, quando nós formos fazer as folhas, as frutas, eu vou explicar bem esse princípio de claro e escuro. A cor escura, ela aprofunda, e nós percebemos aqui nessa sombra. Pode jogar também um pouquinho de caramelo, mas bem pouquinho. O caramelo já é mais acentuado. Pode jogar um pouquinho de caramelo, que também o caramelo dá uma tonalidade. Não muitas cores. Em princípio, você usa poucas. Umas 2 ou 3, ou se quisesse até 2, já dá um efeito bem bonito. Eu não vou fazer toda a sombra dessa fruta aqui, porque o vídeo fica longo. Aí no próximo vídeo, esse aqui vai ser o primeiro. No próximo, aí eu vou explicar exatamente, eu vou terminar a sombra e no próximo explicar como começa as folhas. Então até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, eu quero que vocês me escrevam, vamos nos comunicar. Então até breve.